Neste exato momento, uma versão sua vive as consequências de escolhas que você sequer tomou. A física da informação, fundamentada nas descobertas de pensadores como Jean-Pierre Garnier Mallet, sugere que você existe simultaneamente em camadas temporais distintas. Enquanto sua experiência consciente se desenrola em um ritmo linear, segundo a segundo, seu duplo atemporal já explorou milhares de futuros potenciais. Aquela súbita e inexplicável certeza de não seguir em frente com um plano nasce porque ele já vivenciou o impasse. O impulso irreprimível de reestruturar completamente sua vida surge dele, que já experimentou o beco sem saída que seus olhos ainda não conseguem ver. Você repete certos padrões de sofrimento não por destino, mas porque ignora os alertas sutis que chegam durante o silêncio profundo. Cada déjà vu é o seu eu lento finalmente alcançando um momento que seu duplo já viveu, consolidou e transmitiu. Se existe uma versão sua trabalhando incansavelmente para otimizar sua jornada, testando milhares de possibilidades para sua proteção e máximo crescimento, por que você insiste em desconsiderar os sinais? A questão que transforma tudo. Quantos desastres você já contornou sem ter a menor consciência, apenas graças à bússola invisível do seu duplo, o desdobramento temporal e a conexão profunda? Alguém está vivendo as ramificações do seu futuro exatamente agora. O físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet apresentou um modelo matemático que comprova a sua existência simultânea em, no mínimo, duas velocidades temporais. A versão acelerada de você, a sua consciência expandida, tenta a todo instante canalizar informações cruciais para evitar que você cometa equívocos pelos quais ela já passou. Em 1988, o trabalho de Garnier Mallet, inicialmente focado em mecânica dos fluidos, culminou em uma revelação que deveria ter redefinido nosso entendimento da realidade. Suas equações, detalhando o desdobramento do tempo e do espaço, e publicadas em revistas científicas entre 1998 e 2006, indicam que o tempo não é um fluxo único e uniforme, mas se manifesta em camadas que operam em velocidades radicalmente diferentes. A matemática só fechava quando ele introduzia o conceito de desdobramento temporal, a mesma partícula, e, por extensão, a mesma consciência, vivendo em tempos que fluem em ritmos distintos. De acordo com essa teoria, enquanto você percebe o tempo linearmente, há uma versão de você, o duplo, que reside em um tempo imperceptível, que corre bilhões de vezes mais rápido que o seu tempo consciente. Para simplificar, essa versão paralela opera em uma fração de tempo tão infinitesimal que mal podemos medi-la. Entre esses ritmos existem as janelas temporais, instantes extremamente breves, onde o duplo, movendo-se em um tempo acelerado que lhe parece normal, consegue trocar dados com o nosso tempo lento. Este duplo é fundamentalmente você mesmo operando em uma velocidade temporal tão ampliada que ele consegue explorar milhares de cenários, enquanto você apenas pestaneja. Quando você está à beira de uma decisão de peso, aceitar um novo chamado, encerrar um ciclo afetivo, iniciar uma migração interior, seu duplo já vivenciou todas essas opções. Ele já colheu os frutos, sofreu as consequências e traçou os mapas de maior alinhamento. A transferência de conhecimento entre você e o duplo ocorre majoritariamente durante o sono paradoxal, REM. Nesses momentos de alta atividade cerebral e relaxamento profundo do corpo, que duram frações de segundo no nosso tempo, mas representam vastos períodos no tempo acelerado, a informação flui. É por isso que tantas descobertas históricas surgiram no reino dos sonhos. Mendeleev viu a tabela periódica completa. Kekulé desvendou a estrutura do benzeno após sonhar com uma serpente mordendo a própria cauda. Nikola Tesla afirmava que suas invenções chegavam prontas durante estados de relaxamento profundo.
Era o duplo transmitindo soluções já testadas em velocidade máxima. Garnier Mallet também demonstrou que essa comunicação acontece em momentos de quietude mental durante o dia. Aquelas revelações súbitas que emergem no banho, durante uma caminhada sem foco ou em estados meditativos. A mente racional, que opera no tempo lento, precisa se aquietar para que a informação do tempo rápido possa emergir. Intuição e realidades potenciais. O aspecto mais transformador deste entendimento é que o duplo não está prevendo o futuro. Ele está vivenciando futuros potenciais em tempo real e acelerado. Quando você recebe aquela intuição intensa para não seguir por um determinado caminho, para recusar aquela proposta aparentemente perfeita, é o seu duplo transmitindo experiências que ele já viveu e processou. Ele já passou por aquela situação milhares de vezes, em múltiplas variações, e está enviando o resultado consolidado. A teoria também ilumina por que certas pessoas parecem ter uma sorte extraordinária ou tomam decisões consistentemente corretas. Elas desenvolveram, consciente ou inconscientemente, uma conexão mais robusta com o seu duplo. Elas são mais sensíveis aos dados que fluem do tempo acelerado, confiando naquelas sensações aparentemente ilógicas que são, na verdade, informações densas de milhares de experiências já processadas. Lucille Mallet, esposa de Jean-Pierre e coautora, documentou inúmeros relatos de indivíduos que aprenderam a acessar essa fonte de forma deliberada. Executivos que tomaram decisões de negócio contra-intuitivas baseadas em insights e alcançaram sucesso estrondoso. Terapeutas que diagnosticaram condições raras seguindo sensações inexplicáveis. Pessoas comuns que evitaram acidentes graves ao obedecer a um impulso repentino de alterar seu trajeto. A matemática do desdobramento revela algo ainda mais profundo. O duplo não apenas explora futuros potenciais, mas os cria e os modula constantemente com base nas informações que você envia através de seus pensamentos e intenções. Há um feedback contínuo entre os dois tempos. Seus desejos e preocupações no tempo lento são processados e expandidos no tempo rápido, gerando novos cenários que são testados instantaneamente. Isso tem implicações práticas imediatas. Toda vez que você ignora uma intuição forte, você está descartando o resultado de milhares de simulações já realizadas em seu benefício. Toda vez que você força uma decisão puramente racional contra um sentimento visceral, você está optando por navegar com dados limitados, quando poderia ter acesso à informação integral. Se você não cultiva essa consciência, você está atravessando a vida com apenas uma fração mínima dos recursos informacionais que estão à sua disposição. Seu duplo segue trabalhando, testando e explorando, mas a informação se perde porque você não desenvolveu os canais de recepção. É como ter um supercomputador processando dados vitais para sua jornada, mas manter o monitor da tela desligado. A eternidade do agora e a consciência jogador. O tempo que você experimenta agora, esse fluxo aparentemente constante de momentos que se sucedem, é uma construção específica da consciência humana. A percepção de que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos estabelece a ilusão de que o tempo existe como uma linha reta do passado para o futuro, mas a natureza fundamental do universo opera de maneira diferente. Garnier Mallet demonstrou que o tempo funciona em um presente eterno. Passado, presente e futuro coexistem simultaneamente em diferentes faixas da realidade. Quando você acessa uma memória, você não está recuperando algo que se foi. Você está sintonizando uma frequência que continua a existir em outro plano temporal. Quando seu duplo explora futuros potenciais, ele acessa realidades que já são existentes, aguardando para serem escolhidas e manifestadas por você. O físico Tom Campbell, com sua teoria da realidade virtual, My Big Toe, expande essa compreensão.
Campbell, que dedicou décadas de pesquisa no Instituto Monroe, explorando estados alterados da consciência, sugere que nossa realidade opera como um jogo de computador renderizado, onde a consciência verdadeira é o jogador que controla, e o corpo físico é apenas o avatar sendo pilotado. Essa teoria converge perfeitamente com os achados de Garnier Mallet. A consciência que você verdadeiramente é jamais nasceu e jamais morrerá. Ela apenas troca de personagens para ter novas experiências. Shutterstock. Essa perspectiva transforma o conceito do duplo. O duplo de Garnier Mallet é, na verdade, a sua consciência verdadeira, o jogador operando fora das restrições do jogo, enquanto seu avatar está preso às regras do tempo linear, processando dados sequencialmente. Sua consciência opera livre dessas limitações. Ela consegue visualizar o tabuleiro inteiro, testar movimentos, retroceder e experimentar diferentes táticas simultaneamente. A física quântica corrobora a natureza não linear do tempo. No nível quântico, as partículas existem em superposição, ocupando múltiplos estados ao mesmo tempo até que a consciência intervenha. O experimento da dupla fenda mostra que um elétron passa pelas duas fendas simultaneamente quando não está sendo observado. Ele só escolhe um caminho quando a observação intervém. Se este ensinamento ressoou com a sua alma, não se esqueça de se inscrever para continuarmos essa jornada de descoberta juntos e manter a ponte com a consciência expandida sempre aberta. Seu duplo opera neste nível quântico da realidade onde todas as possibilidades coexistem. Ele navega por infinitas probabilidades simultaneamente, colapsando-as em informações específicas que podem ser transmitidas para sua consciência ordinária. Por isso, uma intuição pode conter uma quantidade tão densa e complexa de informação, condensada em uma sensação instantânea. A ilusão do tempo linear é crucial para a experiência humana. Sem ela, não haveria aprendizado sequencial, crescimento ou evolução. Você precisa vivenciar as consequências das suas escolhas em ordem para extrair sabedoria, mas essa limitação perceptiva não define a essência da realidade. Garnier Mallet descobriu que a nossa consciência, sendo um fragmento da consciência universal, sempre mantém uma conexão com a totalidade. O duplo é essa ponte. Ele é você, operando com acesso total à matriz de possibilidades, enquanto sua percepção ordinária experimenta apenas uma linha dessa matriz por vez. Os 7 sinais da conexão. Este entendimento explica fenômenos que desafiam a lógica temporal convencional. Premonições que se concretizam com precisão impossível. Pessoas que sonham com eventos futuros em detalhes específicos. Casos de clarividência documentados, onde informações sobre lugares distantes são acessadas instantaneamente. O tempo linear é uma regra do jogo, não uma lei universal. A neurociência começa a confirmar esses achados. Os experimentos de Benjamin Libet demonstraram que o cérebro inicia uma ação até 10 segundos antes de a pessoa tomar consciência da decisão de agir. O cérebro já sabe o que vai acontecer antes que a consciência ordinária processe a decisão. Isso só faz sentido se considerarmos que uma comunicação temporal está ocorrendo. O duplo já processou a decisão e enviou o comando antes que a consciência linear a perceba. Quando você compreende que o tempo não é uma prisão, mas uma ferramenta de experiência, toda a sua relação com a realidade se transforma. Seus arrependimentos sobre o passado perdem a força, pois aquelas realidades continuam a existir e podem ser ressignificadas. Suas ansiedades sobre o futuro se desvanecem, pois futuros potenciais estão sendo ajustados continuamente com base nas suas escolhas do presente. O duplo é você mesmo operando fora da matriz temporal, sua consciência verdadeira, livre das amarras do tempo sequencial.
trabalhando incessantemente para otimizar sua experiência dentro do jogo. Toda intuição, todo pressentimento, todo sonho revelador é um recado dessa versão expandida de você, tentando guiar seu caminho de menor resistência pelo labirinto de possibilidades. Você está simultaneamente criando e descobrindo seu futuro. O duplo não está preso a um destino pré-determinado. Ele navega por um oceano de potenciais que se reorganiza a todo instante, baseado em cada pensamento, cada decisão e cada intenção que você manifesta no tempo ordinário. Quando você pondera se deve aceitar aquele novo desafio profissional, seu duplo já está em ação. Enquanto sua mente consciente pesa prós e contras em velocidade linear, seu duplo penetra naquela possibilidade, vivencia o ambiente de trabalho, experimenta a dinâmica com os colegas, sente o impacto na sua vida pessoal, mapeia as oportunidades que surgirão e os obstáculos que serão enfrentados. Tudo isso acontece em tempo de Planck, a menor fração de tempo que existe no universo, completamente imperceptível à sua consciência comum. Garnier Mallet identificou o mecanismo preciso dessa comunicação. Durante o sono REM, quando suas ondas cerebrais oscilam na frequência θ, entre 4 e 7 Hz, as janelas temporais se abrem. Seu corpo físico permanece imóvel, mas sua consciência se desdobra, criando a ponte entre o tempo lento que você experimenta e o tempo acelerado onde seu duplo opera. Nesses vãos temporais, a informação condensada de milhares de experiências flui do tempo rápido para o tempo lento. O processo se dá através da troca de informação luminosa. Seu duplo, operando na velocidade da luz ao quadrado, consegue processar e transmitir dados através de fótons que carregam a informação codificada. Essa informação chega ao seu cérebro como padrões de interferência quântica, que são decodificados em sensações, imagens e insights. Thomas Edison utilizava uma técnica específica para acessar essa informação. Ele sentava em uma poltrona, segurando bolas de metal nas mãos, sobre pratos de metal. Ao começar a cochilar e seus músculos relaxarem, as bolas caíam nos pratos, despertando-o no exato momento da janela temporal. Ele chamava isso de intervalo do gênio. Foi nesse estado hipnagógico que suas invenções chegavam prontas. O matemático Srinivasa Ramanujan afirmava que a deusa Namagiri lhe mostrava fórmulas em sonhos. Ele acordava e as escrevia, descobrindo mais tarde que eram matematicamente perfeitas, algumas só comprovadas décadas depois com computadores avançados. Ramanujan estava descrevendo em linguagem mística o mesmo fenômeno que Garnier Mallet mapeou cientificamente: a transmissão de dados do duplo através das janelas temporais. A comunicação não ocorre apenas durante o sono. Ao longo do dia, microaberturas temporais acontecem constantemente. São aqueles instantes em que você desliga, por frações de segundo, quando sua mente divaga durante uma tarefa repetitiva, quando você entra no piloto automático dirigindo um percurso familiar. Nesses vãos, que duram milissegundos no tempo ordinário, mas representam horas no tempo acelerado, seu duplo inicia a injeção de informação em sua consciência. Monges budistas conhecem esse mecanismo há milênios. A meditação vipassana, em particular, treina a habilidade de perceber esses intervalos, esses espaços entre os pensamentos onde a informação do duplo pode emergir. Quanto mais você desenvolve a capacidade de perceber esses gaps, mais acesso você tem ao manancial de informação que seu duplo está transmitindo. Existe uma via de mão dupla nessa comunicação. Antes de dormir, você pode conscientemente enviar questões para o seu duplo. Garnier Mallet desenvolveu um protocolo específico. Formule mentalmente uma pergunta clara e específica, não na forma de um problema, mas como um pedido de solução. Mostre-me o melhor caminho em relação a... Funciona melhor do que o que devo fazer sobre...
Seu duplo processará essa questão durante a noite, explorando centenas de variações e consolidando a resposta. A qualidade da pergunta define a qualidade da resposta. Perguntas vagas geram intuições difusas. Perguntas específicas e com uma intenção clara produzem insights precisos e acionáveis. É por isso que pessoas que mantêm diários de perguntas antes de dormir relatam um aumento drástico de insights e soluções criativas. O estado emocional interfere diretamente na qualidade da comunicação. Medo, ansiedade e estresse criam um ruído estático que distorce a transmissão. Por isso, as piores decisões são tomadas em estados de pânico, quando a comunicação com o duplo está completamente bloqueada pelo barulho emocional. Calma e confiança criam canais de transmissão limpos. Álcool e certas substâncias bloqueiam temporariamente essa comunicação. Podem criar a ilusão de insights, mas estão, na verdade, gerando ruído que impede a transmissão real de informação do duplo. Por isso, decisões tomadas sob o efeito dessas substâncias frequentemente se revelam desastrosas. Você está operando completamente desconectado da sua fonte de informação expandida. Em contrapartida, o jejum intermitente e certas práticas respiratórias amplificam dramaticamente a conexão. A respiração holotrópica, desenvolvida por Stanislav Grof, induz estados onde as janelas temporais se expandem. Práticas xamânicas, que utilizam respiração rítmica e tambores em frequências específicas, 4 a 7 Hz, coincidindo com as ondas θ, facilitam o acesso consciente ao duplo. Seu duplo não prediz o futuro. Ele navega por futuros potenciais que existem como probabilidades quânticas, escolhendo e transmitindo informações sobre os caminhos mais alinhados com suas intenções profundas. Cada escolha que você faz colapsa algumas probabilidades e abre outras, em uma dança constante entre o observador e o observado, entre o jogador e o jogo. Como receber a mensagem? O protocolo de sintonização. O primeiro sinal é a emergência de sonhos extremamente vívidos que o deixam desorientado ao despertar. Você abre os olhos e por alguns segundos não consegue distinguir qual realidade é a real. Esses sonhos têm uma qualidade diferente, cores mais intensas, sensações físicas palpáveis e emoções que perduram horas após o despertar. Garnier Mallet explica que durante esses sonhos, sua consciência está literalmente vivenciando outras linhas do tempo através do duplo. Você não está sonhando sobre possibilidades, você está experimentando-as em velocidade acelerada. Sonhos recorrentes amplificam esse fenômeno. Quando o mesmo cenário se repete noite após noite, com pequenas variações, seu duplo está insistindo em uma mensagem crucial que você não está captando conscientemente. Ele repete a transmissão até que a informação penetre sua barreira consciente. O segundo sinal se manifesta como intuições repentinas que surgem do nada com uma força avassaladora. Você está dirigindo normalmente e, de repente, sente que precisa mudar sua rota imediatamente. Não há razão lógica, nenhuma informação consciente que justifique, mas a sensação é tão intensa que ignorá-la causa desconforto físico. Minutos depois, você descobre que evitou um acidente grave no trajeto original. Seu duplo já vivenciou aquele acidente em tempo acelerado e transmitiu o alerta na forma de intuição urgente. Essas intuições têm características específicas, surgem completas e instantâneas, sem um processo de construção gradual. Vêm acompanhadas de intensas sensações físicas no estômago ou no peito. Quanto mais você tenta racionalizá-las, mais fracas elas se tornam. A mente linear não consegue processar a densidade da informação que chega compactada na intuição. Então, ela tenta desmontá-la em pedaços lógicos, destruindo a essência da mensagem no processo.
O terceiro sinal são as sincronicidades que se multiplicam quando você está em alinhamento com seu duplo. Você pensa em alguém que não vê há anos e essa pessoa liga minutos depois. Você precisa de uma informação específica e um livro cai da prateleira, aberto exatamente na página que contém a resposta. Números específicos aparecem repetidamente no relógio, em placas de carro em sequência, em documentos não relacionados, formando padrões que desafiam qualquer explicação estatística. Carl Jung dedicou décadas ao estudo dessas sincronicidades, concluindo que existe um princípio de conexão acausal operando no universo. Eventos ligados por significado, mas não por causa e efeito. Garnier Mallet fornece a explicação mecânica. Seu duplo, operando em velocidade acelerada, consegue orquestrar esses encontros aparentemente casuais, manipulando probabilidades. Sincronicidades são confirmações físicas de que você está seguindo o caminho já explorado e validado pelo seu duplo. O quarto sinal, o déjà vu, sempre desafiou as explicações convencionais. A neurociência tenta explicá-lo como uma falha no processamento da memória, mas isso nunca esclareceu por quê. Durante um déjà vu, você sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos segundos. Você sabe a próxima fala, o gesto que a pessoa fará, o som que virá a seguir. Garnier Mallet oferece a resposta definitiva. Você está vivenciando um momento que seu duplo já experimentou e transmitiu para você durante o sono. Quando a cena se desenrola no tempo linear, seu cérebro reconhece instantaneamente o padrão previamente recebido. Déjà-vus frequentes indicam um alinhamento preciso com o caminho mapeado pelo seu duplo. Você está seguindo o roteiro já testado e otimizado. A ausência completa de déjà-vu, por outro lado, sugere desconexão. Você está ignorando consistentemente a orientação e forçando caminhos inexplorados, navegando no escuro quando poderia ter um mapa. O quinto sinal acontece quando você acorda com soluções completas para problemas complexos. Auguste Kekulé lutou por anos para compreender a estrutura molecular do benzeno. Certa tarde, cochilando em frente à lareira, ele viu serpentes de fogo mordendo as próprias caudas. Acordou com a compreensão instantânea de que o benzeno tinha uma estrutura circular, revolucionando a química orgânica. Durante aquele breve cochilo, seu duplo processou infinitas configurações moleculares e transmitiu a resposta em uma forma simbólica que sua mente pôde apreender. Isso funciona porque durante o sono ou estados de relaxamento profundo, seu duplo tem acesso total às suas questões, sem a interferência da mente crítica e consciente. Ele testa milhares de variações, combina informações de formas que a mente linear jamais consideraria, faz intersecções de domínios completamente diferentes e então consolida tudo em um insight único e elegante que emerge completo ao despertar. O sexto sinal são as mudanças de direção súbitas e absolutas na vida. Você acorda em uma manhã comum e sabe com uma certeza inabalável que precisa terminar aquele relacionamento de anos ou que deve recusar aquela promoção que todos consideram imperdível, ou que precisa retornar à sua cidade natal depois de décadas. Não é um desejo, uma vontade ou uma ponderação, é um conhecimento absoluto, uma certeza que vem de um lugar mais profundo que o pensamento. Essas mudanças repentinas ocorrem quando seu duplo finalmente consegue romper o ruído constante da mente consciente com uma mensagem urgente sobre um desvio crítico necessário. Pessoas que ignoram esses impulsos repentinos frequentemente relatam, anos depois, que aquele era o momento exato em que deveriam ter mudado tudo. Elas forçaram a continuidade de uma linha do tempo que o duplo já havia identificado como um caminho de sofrimento desnecessário. O sétimo sinal é o reconhecimento instantâneo e inexplicável de novas pessoas e lugares.
Você conhece alguém pela primeira vez, mas sente que a conhece desde sempre. A conversa flui como se estivessem retomando um diálogo interrompido e não começando do zero. Ou você chega a uma cidade onde nunca esteve e sabe exatamente onde fica cada rua, qual caminho tomar, onde encontrar aquele café específico. Seu duplo já interagiu com o duplo dessa pessoa em outras linhas do tempo, já explorou aquele lugar em realidades paralelas. O reconhecimento é literal. Você está reconhecendo algo já conhecido em outro tempo, em outra velocidade de experiência. Essas pessoas e lugares são parte da sua jornada expandida, e o encontro no tempo linear é apenas a consolidação de uma conexão que já existia em outras dimensões temporais. O protocolo da noite. Pergunte ao seu guia interior. Existe um momento específico antes do sono em que seu cérebro transiciona entre estados de consciência. É nessa janela que você deve agir. Garnier Mallet desenvolveu um protocolo preciso que milhares de pessoas aplicaram com resultados documentados. O processo começa quando você se deita, mas antes de adormecer completamente. Reconheça e agradeça. Primeiro, reconheça mentalmente a existência do seu duplo, não como um exercício de imaginação, mas como um fato. Ele está operando neste exato momento, explorando possibilidades enquanto você se prepara para dormir. Dirija-se a ele mentalmente com um pensamento claro e direto. Use suas próprias palavras, mas mantenha a intenção. Eu reconheço sua existência e seu trabalho constante em meu favor. Em seguida, agradeça. Seu duplo trabalha incansavelmente, testando milhares de cenários, navegando por futuros potenciais, enviando alertas e orientações que você frequentemente ignora. Essa gratidão não é um ritual vazio. Ela cria uma frequência de receptividade. A gratidão sincera abre canais de comunicação que o ceticismo e a indiferença mantêm fechados. Formule a questão com intenção. Agora vem a parte crucial. Formule suas perguntas. A maneira como você pergunta determina a qualidade da resposta. Perguntas fechadas que buscam um sim ou não limitam drasticamente o espectro de informação que pode ser transmitida. Em vez de perguntar, devo aceitar este emprego? Formule como, mostre-me as consequências de aceitar este emprego, ou revele-me o caminho de maior crescimento em relação a esta oportunidade. Lucille Mallet documentou casos em que a diferença na formulação mudou completamente a natureza da resposta. Uma mulher perguntava repetidamente, devo me divorciar? E acordava confusa, sem clareza. Quando ela mudou para, mostre-me o que preciso ver sobre o meu casamento, acordou com uma profunda compreensão de padrões que vinha repetindo desde a infância. A solução veio não como uma decisão binária, mas como um entendimento que transformou o relacionamento. Adote a sinceridade brutal. A sinceridade é fundamental. Seu duplo é você. Ele conhece suas verdadeiras intenções, seus medos não admitidos, seus desejos ocultos. Fingir ou tentar se enganar cria ruído na comunicação. Se você tem medo da resposta, admita esse medo na pergunta. Mostre-me o que preciso ver, mesmo que seja desconfortável. Paradoxalmente, admitir o medo dissolve sua interferência na transmissão. Diário de despertar. Mantenha um caderno ao lado da cama. Não um caderno qualquer. Dedique um especificamente para isso. O ato de separar um objeto físico para esse fim sinaliza ao seu inconsciente a importância do processo. Ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos totalmente, pegue o caderno. Os primeiros segundos após o despertar são cruciais. A ponte entre os estados de consciência ainda está aberta. Escreva tudo, mesmo que pareça absurdo, e especialmente se parecer absurdo. A mente racional tenta imediatamente filtrar e encaixar a informação do duplo em categorias conhecidas, descartando o que não se encaixa.
Mas, frequentemente, são os elementos aparentemente sem sentido que contêm a informação mais importante. A escuta interior e a consistência. A consistência amplifica a conexão. Fazer isso esporadicamente produz resultados esporádicos. Mas quando você estabelece um ritmo diário, algo fundamental muda. Seu duplo percebe que você está receptivo e começa a aumentar o fluxo de informações. Pessoas que mantêm essa prática por 30 dias consecutivos relatam uma mudança qualitativa dramática na clareza das mensagens. Durante o dia, desenvolva o que Garnier Mallet chama de escuta interior. Quando uma intuição surgir, pare por 2 segundos. Não analise, apenas reconheça. Esse simples reconhecimento fortalece o canal. É como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais você para naquela frequência específica, mais clara fica a recepção. Otimização do ambiente. O jejum intermitente potencializa drasticamente essa conexão. Quando seu corpo não está processando alimentos, especialmente nas 3 horas que antecedem o sono, a energia que seria direcionada à digestão fica disponível para processos cerebrais sutis. Monges tibetanos sabem disso há séculos. A temperatura do quarto é importante. Garnier Mallet descobriu que uma queda de 2°C na temperatura corporal facilita as aberturas temporais. Durma em um quarto levemente fresco, com cobertas suficientes para o conforto, mas não para o calor excessivo. Esse resfriamento suave replica as condições naturais do sono profundo quando a comunicação com o duplo é mais intensa. Evite telas brilhantes 1 hora antes do protocolo. A luz azul não só interfere na melatonina, como mantém o cérebro no estado beta, a frequência da consciência de vigília e alerta. Você precisa transicionar para alfa e depois teta para que as janelas temporais ocorram. Confie no processo de revelação. O mais importante é confiar no processo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A informação do duplo, muitas vezes, chega em camadas, como uma fotografia que se revela lentamente. O que parece ser uma ausência de resposta pode ser o período de processamento necessário para que você esteja pronto para receber a informação completa. A teoria do desdobramento temporal de Garnier Mallet oferece uma explicação científica para experiências que toda a humanidade vivencia, mas nunca compreendeu totalmente. Aquela sensação de saber que algo vai acontecer antes que aconteça. O impulso inexplicável de ligar para alguém no exato momento em que essa pessoa precisava. A decisão ilógica que salvou sua vida ou mudou seu destino. Você pode escolher ver isso como uma descrição literal de múltiplas dimensões temporais ou como uma metáfora sofisticada para processos inconscientes. O resultado prático permanece idêntico. Existe uma fonte de sabedoria operando além da sua consciência ordinária, processando informações em uma velocidade e profundidade impossíveis para a mente linear. E você pode acessar conscientemente essa fonte. Quando você integra esse entendimento, sua relação com as decisões muda fundamentalmente. Em vez de agonizar por dias em escolhas importantes, você aprende a formular a pergunta, plantar a semente no campo do seu duplo e esperar que a resposta emerja. Executivos que aplicam esse método relatam uma precisão surpreendente em decisões de negócio. Eles param de tentar forçar soluções por meio de análises excessivas e passam a confiar no processamento paralelo do duplo. Uma médica em Paris documentou como passou a diagnosticar condições raras com precisão inexplicável após aplicar o protocolo de Garnier Mallet. Antes de dormir, ela revisava mentalmente os sintomas dos pacientes e pedia ao duplo para revelar o que ela não estava vendo. Manhã após manhã, acordava com insights específicos sobre onde olhar, quais exames pedir, quais perguntas fazer. Sua taxa de diagnóstico correto em casos complexos triplicou em 6 meses.
Navegar pela vida se torna um processo totalmente diferente. Em vez de reagir constantemente às circunstâncias, você começa a fluir com a informação que chega antes dos eventos. Você se encontra no lugar certo, na hora certa, com uma frequência surpreendente. Oportunidades surgem em perfeita sincronia com sua preparação. Obstáculos se dissolvem antes de se tornarem problemas, porque você recebeu o aviso antecipado e ajustou sua rota. Isso não requer a adoção de sistemas de crenças elaborados ou práticas esotéricas complexas. O protocolo é direto. Reconheça, pergunte, escute, agradeça, haja. 5 passos que qualquer pessoa pode implementar, independentemente de background ou convicções pessoais. A simplicidade é a chave para acessar o poder da sua consciência expandida. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida e qual pergunta você formularia para seu duplo esta noite. Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado. Juntos, elevamos a vibração.